Olá, boa noite, tudo bem, meu povo? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa Gramática. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos estudar concordância verbal. Na última aula nós vimos concordância nominal e hoje concordância verbal, ok? Então vamos lá, eu trouxe aqui o mesmo slide da outra aula, né? Para vocês compreenderem aqui, ó, o que é a concordância verbal, né? Ó, a concordância verbal estabelece a flexão do núcleo do verbo em número e pessoa com o sujeito. Então, na concordância verbal, né, o verbo ele vai ter que concordar com o sujeito, ok? Então, por isso é importante vocês assistirem a aula de sujeito, gente. Porque eu vou falar muito aqui em sujeito simples, sujeito composto. E aí, se você não souber o que é, talvez complique mais, né? O entendimento. Então, vamos aqui, ó. Concordância verbal. Agora a gente vai, ó, focar no verbo. Lá na concordância nominal, o foco era no nome, né? No substantivo. Aqui é no verbo, ok? Sujeito simples, ó. Coletivo. O verbo concorda no singular. Então, se eu tiver um coletivo, a gente teve aula de substantivo coletivo, não foi? Na verdade, a gente teve aula de substantivos. E dentro da aula de substantivos, eu falei dos substantivos coletivos. Tá certo? Então, na dúvida, voltem lá na aula de substantivo para relembrar o que é um substantivo coletivo. O cardume foi pescado ilegalmente. Cadê o verbo aqui, gente? Foi, né? Ó. O verbo está no singular, porque está concordando com o coletivo aqui, que é o cardume, ok? Que apesar de representar um conjunto, né? Está no singular, ok? Coletivo acompanhado de adjunto. O verbo concorda com o coletivo ou com o adjunto. Um cardume de sardinhas foi pescado ilegalmente. Ou um cardume de sardinhas foram pescadas ilegalmente. Então, vejam que nesse primeiro exemplo, né, o foi está concordando aqui com cardume, né? E o foram aqui está concordando com sardinhas, né? Ok? Formado por nome próprio no plural. Primeiro caso aqui, ó, com artigo, o verbo ficará no plural. Por exemplo, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Cadê o verbo aqui? Invadiram, do verbo invadir. Por que que o verbo está no plural, invadiram? Porque eu tenho um artigo, ó, o artigo os, que está no plural. Então, se eu tiver um artigo, isso, né, gente, quando eu tiver um nome próprio no plural, ok? Esses nomes próprios aqui que a gente está vendo são nomes próprios de lugares, tá? Então, os Estados Unidos invadiram. O verbo vai para o plural porque eu tenho o artigo os. No item B, eu não tenho artigo. Ó. Sem artigo, o verbo ficará no singular. Minas Gerais possui grandes fazendas de café. O verbo aqui é possui, do verbo possuir. Professora, por que o verbo está no singular se Minas Gerais está no plural? Eu não tenho um artigo aqui na frente. Se eu tivesse o artigo, né, as Minas Gerais, aí sim o verbo ia concordar com o artigo. As Minas Gerais possuem, mas eu não tenho o artigo. Se eu não tenho o artigo, ó, Minas Gerais possui grandes fazendas de café. Então, o verbo fica no singular, ok? Outros casos aqui de concordância verbal. Assim como concordância nominal, gente, na concordância verbal a gente tem vários casos, tá certo? Formado pelos pronomes relativos que ou quem. Já tem aula, né, também sobre pronome, ok? Se não lembra o que é um pronome, volta lá na aula de pronome e assiste. A. Em que o verbo concorda com o antecedente. Por exemplo, sou eu que fiscalizo esses pedidos.
Percebam aqui que a gente tem um pronome relativo que. O verbo é fiscalizo, do verbo fiscalizar. E o fiscalizo aqui está concordando com o eu, né? Eu fiscalizo. Ok? B. Em quem o verbo concorda com o antecedente ou fica na terceira pessoa do singular. Então, se o pronome relativo for o quem, como é que fica o verbo? Ó? Sou eu quem fiscalizo esses pedidos. Eu fiscalizo, né? Ou sou eu quem fiscaliza esses pedidos? Ok? Então, nesse primeiro exemplo aqui, sou eu quem fiscalizo. O verbo aqui está concordando com o seu antecedente, né? No caso aqui, ó, o eu, né? Eu fiscalizo. E nesse segundo exemplo, o verbo está na terceira pessoa do singular, né? Sou eu quem fiscaliza esses pedidos. Pronome indefinido ou interrogativo. A. Com pronome no singular, o verbo concorda no singular. Qual de nós comprará o carro? O verbo aqui é comprará. Por que está aqui no singular? Comprará. Hein? Porque o pronome está no singular. Qual? Qual de nós comprará? Agora, se o pronome estiver no plural, que é o segundo caso aqui, ó, com o pronome no plural, o verbo concorda na terceira pessoa do plural ou com o pronome pessoal. Então, se o pronome estiver no plural, como é que fica? Ó? Quais de nós viajarão ou quais de nós viajaremos? Ok? Sujeito composto por diferentes pessoas gramaticais. Anteposto, o verbo irá para o plural. Então, se o sujeito estiver anteposto ao verbo, ou seja, se ele estiver antes do verbo, isso é sujeito composto, tá certo? Vai lá na aulinha de sujeito e assiste o que é um sujeito composto. Se o sujeito composto estiver antes do verbo, ele vai para o plural. O verbo vai para o plural. Por exemplo, o dólar e o euro inflacionaram o real. Por que inflacionaram? No plural, porque está concordando aqui com o sujeito composto, né? Que veio antes do verbo, ok? Pós-posto, meu povo, ó, o verbo concorda no plural ou com o núcleo do sujeito mais próximo. Então, se o sujeito composto estiver pós-posto, ou seja, depois do verbo, ele tem duas formas aqui, ó. Chegaram o diretor e o professor. Nesse caso aqui, o sujeito composto, né? O verbo está no plural, pois está concordando com o sujeito composto, ok? Mas também o verbo pode ficar no singular. Chegou o diretor e o professor. Nesse caso aqui, o verbo está no singular, né? Chegou, porque está concordando com o sujeito mais próximo, que é o diretor. O diretor chegou, tá certo? Núcleos sinônimos. O verbo pode concordar no singular ou no plural. Por exemplo, medo e terror é frequente em cidades grandes ou medo e terror são frequentes em cidades grandes. Percebam que medo e terror são palavras sinônimas, tá bom? Então, quando eu tenho palavras sinônimas, né? O verbo fica no singular ou no plural, tá certo? Sujeito composto por diferentes pessoas gramaticais, ó. Núcleos resumidos e gradativos. A. Com sujeito resumido por tudo, nada, alguém ou ninguém, o verbo ficará no singular. Por exemplo, sapato, calça, camisa e meia, tudo estava no lugar. Cadê o verbo aqui? Estava, né? Do verbo estar. Por que o verbo está no singular, professora? Se eu tenho sapato, calça, camisa e meia? Porque eu tenho aqui, ó, o tudo, que a gente diz aqui que é um sujeito resumitivo, né? Resumido. Tudo estava no lugar. Então, por isso que o verbo está no singular, porque eu tenho o tudo aqui.
E o tudo está no singular, né? B. Com sujeito formado por gradação, o verbo concorda no singular ou no plural. Por exemplo, um sussurro, uma fala, um grito, teria ou teriam resolvido tudo. Nesse caso aqui, o sujeito é formado por uma gradação. Eu tenho um sussurro, uma fala e um grito. Percebam aqui que está aumentando, né? Um sussurro, uma fala e um grito. Quando eu tenho essa gradação, percebam aqui que é do menor para o maior, né? Um sussurro, gente, é menor do que uma fala. Uma fala é menor do que um grito, ok? O verbo fica no singular ou fica no plural, ok? O verbo concorda no plural ou com a pessoa que tiver prevalência. Eu, tu e ele compramos o livro. Ó, por que que o verbo é compramos, né? Tá concordando aqui com eu, tu e ele, no caso aqui somos nós, né? Nós compramos o livro. Tu e ele fizestes ou fizeram a lição. O fizestes aqui, vós fizestes, né? Concordando aqui com... no caso aqui, o tu, que é a segunda pessoa do singular, né? Mas aqui vai ser a segunda pessoa do plural, né? Fizestes. Ou fizeram, né? Concordando aqui com todo mundo. Eles fizeram, ok? Sujeito composto por diferentes pessoas gramaticais. Ó, núcleo ligado por ou, nem. O verbo fica no singular se há ideia de exclusão ou no plural se há ideia de inclusão. Por exemplo, João ou Jonas será o presidente do clube. O verbo aqui é o será, né, gente? Por que que tá no singular? Porque o ou aqui, ele funciona, ele dá a ideia de exclusão. Porque o clube terá apenas um presidente, não pode ter dois. Ou é um ou é outro. Então, quando o ou passar essa ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Agora, quando o ou passar a ideia de inclusão, o verbo vai para o plural. Por exemplo, laranja ou maçã fazem bem à saúde. O ou aqui, ele está funcionando, ele passa a ideia de inclusão. Por quê? Porque as duas frutas, elas são saudáveis, né? Laranja e maçã fazem bem à saúde. Então, o verbo aqui está no plural, porque o ou funciona como passa a ideia de inclusão, né? As duas frutas, elas fazem bem à saúde, ok? Expressão um e outro, nenhum nem outro. O verbo fica no singular. Por exemplo, nenhum nem outro atendeu o meu pedido. O verbo aqui atender, ó, está no singular, porque eu tenho a expressão nenhum nem outro. Quando eu tiver essa expressão, né, um e outro, ou nenhum nem outro, o verbo fica no singular, ok? Verbos impessoais. Verbos impessoais. O que significa isso, gente? Se é impessoais, não tem pessoa, né? Não tem sujeito. Então, casos aqui de concordância verbal, quando esses verbos forem impessoais, sempre na terceira pessoa do singular. Então, faz 5 anos que estive aqui. E não fazem 5 anos que estive aqui. É muito comum a gente escutar as pessoas falando, né? Ah, fazem, sei lá, 3 anos que me formei. Né? Não é fazem, né? Porque o verbo fazer aqui, ele está funcionando como um verbo impessoal. Então, ele fica na terceira pessoa do singular, ele não flexiona, ok? Por isso que é faz 5 anos, né? O verbo fazer aqui, dando a ideia de tempo decorrido, né? Havia muitas mulheres e crianças na fila. Ó, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular. Então, existiam muitas mulheres e crianças na fila. Então, esse verbo, o verbo haver, ele significa, né? Eu poderia trocar pelo verbo existir. Então, havia muitas mulheres e crianças na fila. Esse verbo, como tem o sentido de existir, é um verbo impessoal. O ser, né? Ó, SE, como partícula passivadora, índice de determinação do sujeito. Como assim, professora? Vamos ver aqui.
Como partícula passivadora, o verbo concorda normalmente com o sujeito da oração. Por exemplo, alugam-se casas. Esse se aqui, gente, ele funciona como partícula passivadora, porque eu posso dizer que casas são alugadas. Tanto faz eu dizer alugam-se casas, como casas são alugadas. No caso aqui, casas é o sujeito, né? Ok? Então, por isso que o verbo flexiona, né? O verbo aqui vai concordar normalmente com o sujeito da oração, que é casas. Agora, o se, né? O se é como um índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Por exemplo, precisa-se de empregados com prática. Esse de empregados, ele não funciona como sujeito. Eu não posso dizer de empregados com prática precisam-se. Não. Ok? Esse de empregados aqui não é sujeito. Como não é sujeito, o verbo aqui ele fica na terceira pessoa do singular, ele não flexiona, porque esse se aqui ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Eu não sei quem é o sujeito. Ok? Verbo ser. Vamos ver aqui o verbo ser. Em predicados nominais, quando o sujeito for representado por um dos pronomes tudo, nada, isto, isso, aquilo, o verbo concorda com o predicativo. Por exemplo, tudo são flores. O verbo aqui está no plural, né? Eu tenho aqui um pronome tudo, né? E o verbo aqui está concordando com o predicativo, ok? Tudo são flores. Tudo aqui é o sujeito, né? É o sujeito que está sendo representado por um pronome, que é o pronome tudo. Eu tenho o verbo e eu tenho o predicativo. O verbo vai concordar com o predicativo. B. A concordância com o sujeito pode ocorrer quando se quer enfatizá-lo. Por exemplo, aquilo é sonhos vãos. O aqui, gente, está concordando com aquilo, porque o aquilo é o sujeito e eu quero enfatizar o sujeito, ok? Outros casos aqui do verbo ser. Concorda com a expressão numérica em horas, datas, tempo e distância. Por exemplo, são 2 horas. Ou é 1 hora. Aqui é são, porque está concordando com o numeral, 2, né? E por que aqui é? Porque está concordando com o numeral 1, que está no singular. Atenção, ó, podem ocorrer as duas concordâncias em datas, quando a palavra dia está subentendida, o verbo fica no singular. Hoje são 24 de outubro. Por que o verbo está no plural? São, porque 24 é um numeral plural. Se é mais de um, né? Plural. Então, o verbo concorda com o numeral. Ou eu posso dizer que hoje é 24 de outubro. Quando eu digo que hoje é 24 de outubro, a palavra dia ela está subentendida. É como se dia estivesse aqui, ó. Hoje é dia 24 de outubro. Ok? Outros casos aqui do verbo ser. Concorda tanto com o sujeito quanto com o predicado, com o predicativo. O problema é as pesquisas de opinião pública ou o problema são as pesquisas de opinião pública. No primeiro caso, o verbo está no singular porque está concordando com o sujeito. O problema é. No segundo caso, né, no segundo exemplo, o verbo está no plural, ó, são, porque está concordando com o predicativo do sujeito. As pessoas de opinião pública, ok? Atenção, a concordância se torna obrigatória com o termo que designa pessoa. A coisa mais importante da minha vida são meus amigos. Então, aqui eu tenho pessoas, né? Meus amigos. Então, nesse caso aqui, o verbo tem que concordar aqui com meus amigos. Por isso que são meus amigos, ok? Expressões é muito, é pouco, é suficiente. O verbo concorda sempre no singular. Então, eu digo, 100 quilos é muito. 100 quilos é muito.
Por que que aqui é no singular? Hein? Porque eu tenho aqui, ó, a expressão é muito, né? Muito é pouco, é suficiente, elas sempre vão ficar no singular. Ok? Então, 100 quilos é muito e não 100 quilos são muito. É 100 quilos é muito. Ok? Gente, então é isso. Esses foram alguns casos de concordância verbal que eu trouxe. Existem outros casos de concordância sim, mas eu resolvi trazer aqui os mais importantes. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, assistam a aula novamente. E se ainda assim as dúvidas permanecerem, falem comigo no privado. Ok? Boa noite, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.